Olá, seja bem-vindo de volta à nossa série aqui do Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas ligadas ao livro de Colossenses. E o que eu quero chamar a sua atenção, na verdade, na última aula a gente falou muito sobre essa questão da reconciliação cósmica, que é basicamente essa ideia de mostrar que dentro da perspectiva e da expectativa, melhor dizendo, com relação ao que Jesus Cristo vai fazer na sua obra redentiva, um dia ele vai, como nós temos aqui, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Isso quer dizer que, no final das contas, um dia o mundo vai estar do jeito que deveria estar, certo? Sobre a terra, nos céus, e tudo, o nosso mundo não vai estar mais de cabeça para baixo, as coisas vão ser do jeito como deveriam ser, os serviços funcionarão do jeito que deveriam funcionar, o governo vai funcionar do jeito que deveria funcionar, claro, o Senhor Jesus Cristo como Rei, Senhor sobre tudo. Então, sabe, essa expectativa que nós temos, ela deve de fato permanecer, porque um dia Cristo vai reconciliar consigo mesmo toda a sua criação. Ele é Senhor supremo sobre todas as coisas, como a gente já tem notado aqui em Colossenses, e por essa razão, ele sendo supremo, tem o direito de reconciliar, fazer as coisas voltarem a ser aquilo que um dia deveriam ser e ainda não são mais por conta do pecado e tudo isso. Agora a gente chega aqui no versículo 21, quando a gente tem: e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos analisar esse texto aí. Nós temos aqui o versículo 21, basicamente, e eu quero chamar a atenção quando ele diz: e a vós outros, que outrora ereis trevas. Aliás, ereis estranhos e inimigos no entendimento. Eu quero parar aqui para a gente poder explicar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, ele está falando aqui, quando ele fala e a vós outros, certo? Quando ele fala esse e a vós outros, ele está falando de ele está falando exatamente daquelas pessoas, né? Vós, aqueles Paulo está falando que são exatamente os irmãos lá de Colossos. E o que a gente pode perceber também é que nessa hora ele fala vós outros que outrora, certo? Então eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra outrora. Com essa palavra outrora, a palavra lá no grego é exatamente essa, no passado, anteriormente e tal. E nessa hora ele está dizendo: olha, vocês outrora foram assim. Ele agora está chamando a atenção para um movimento, né, de passado e presente, certo? Passado e presente. E nessa hora, nesse movimento de passado e presente, ele começa com o outrora, porque logo depois ele vai falar o agora, certo? Então nós temos aqui, outrora, e temos também agora. Depois eu marco aí a diferenciação. Mas basicamente é para a gente entender, e a vós outros que outrora, agora vamos olhar para trás. E eu não lembro, aliás, não sei se você está lembrando aí, que anteriormente a gente chamou a atenção para o começo lá, quando ele dizia, lembre-se, certo? Onde estamos aqui? Lembre-se de onde você está e não esqueça de onde vocês saíram. Não esqueçam de onde vocês saíram, não esqueçam quem tirou vocês de lá e não esqueçam onde vocês estão. Lembre-se de onde vocês estão.
E aqui novamente é trazido esse movimento do não esqueça de onde vocês saíram. Vou até marcar aqui, vou deixar lá porque senão vai estar bem mais adiante. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olha, quando ele diz não esqueça de onde vocês saíram, vou marcar aqui em vermelho, já que ele está falando de outrora, ele é o mesmo movimento. Não esqueça de onde vocês saíram. Outrora, o que vocês eram? Qual era a posição de vocês? A posição deles era exatamente essa posição de ser separado, certo? Interessantemente, essa palavra aqui para estranhos, em outros textos, ela aparece aqui quando fala naquele tempo, lá em Efésios 2:12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa com relação aos gentios, né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí lá em Efésios 4:18 é outra passagem, só aparece 3 vezes essa palavra, certo? Deixa eu me chamar a atenção aqui, deixa eu colocar aqui. Beleza. Essa palavra aí, para outrora, ela aparece lá em Efésios 2:12 e a palavra lá é separados. E outra vez em Efésios 4:18. E lá diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, certo? Então, alheios à vida de Deus. Essa palavra, então, como você vai ver, eu coloquei aqui outrora, mas na verdade não é outrora, é estranhos, certo? Estranhos. Essa palavrinha aí, ela tem essa ideia de ser, sabe, alienado. Era isso que você era para Deus. Vocês eram o quê? Alienados, estranhos. Eram pessoas que eram separadas de Deus. Separadas no sentido exato mesmo de não quererem saber de quem, não quererem saber quem Deus era. Basicamente é isso que o texto vai mostrar pra gente. Então, não esqueça de onde vocês saíram. Vocês eram separados. A posição de vocês não era lá das melhores. Vocês eram excluídos, separados, alienados, fora. Esse posicionamento de uma alienação, certo? E eu tô chamando muita atenção para isso, para você prestar atenção que aqui há um elemento de exclusão. Quando nós não temos a Cristo, nós somos de fato excluídos. Nós somos estranhos, alheios, separados, sabe? Alheios à vida de Deus, como a gente vê lá em Efésios 4:18, a mesma aplicação da palavra. E como se não bastasse nós sermos estranhos, porque você podia ser só estranho, mas a palavra não é só estranho. A palavra também, aliás, a referência também é com relação a inimigo, certo? E é uma outra palavra que vai aparecer diversas vezes na Bíblia. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, lá em Mateus 5. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então a palavra erthrus lá é a palavra para inimigo mesmo. Nós não tem um eufemismo aqui, tá? Inclusive, nós temos aqui 1 Coríntios, deixa eu só, essa aqui vale a pena, né? Inimigos. Só para usar como exemplo, porque essa palavra aí ela aparece 36 vezes no Novo Testamento, mas para você ter uma ideia aqui, da aplicação dessa palavra inimigo, nós temos em 1 Coríntios 15:26 a palavra
aliás, a expressão o último inimigo a ser destruído é a morte. Consegue perceber isso aí, ó? O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso de tantos outros textos que a gente poderia chamar a atenção aqui. Ou seja, não é pouca coisa. Meu ponto é exatamente esse. Isso não é pouca coisa. Ser inimigo de Deus não é uma coisa pequena, não é uma coisa que simplesmente a gente está sendo aqui, usando uma palavrinha menos complicada. Não, ele diz, vocês eram estranhos e inimigos. Ou seja, vocês não eram simplesmente alienados à vida de Deus, mas vocês também eram inimigos de Deus. Alguém consegue lembrar exatamente do que Jesus Cristo falou, né? Quem não é por mim é contra mim, comigo quem não ajunta espalha. Jesus Cristo está mostrando que não há espaço para uma indiferença dentro do reino de Deus. Ou você é de fato de Deus, ou você é inimigo de Deus. E aqui, essas duas palavras, para mim, elas chamam muita atenção para isso. Porque alguém pode dizer, mas eu estou só afastado de Deus. Esses dias eu ouvi alguém falando isso. Não, é porque eu estou afastado, estou seguindo aí outros pensamentos religiosos que de repente fazem mais sentido para mim. A pessoa estava falando isso para mim. É quase como se ser estranho a Deus, ser alheio a Deus, fosse ruim, mas não é tão ruim. Mas as duas palavras juntas, estranhos, você não é próximo, você não é unido, você é separado, estranho, alheio a Deus. Mas além disso, você é um inimigo de Deus. Inimigo. Deus é o seu inimigo. Você age contra Deus todos os dias, contrariamente a Deus. Você não é um amigo do Evangelho. Às vezes a gente usa essa expressão, geralmente se relacionando a alguém que está um pouco mais próximo, né? Talvez ali quase na iminência de uma conversão, ou pelo menos alguém que tem uma certa afinidade com a igreja, mas nunca tomou uma decisão comprometida com Cristo. Eu sinto muito, mas a palavra para essa pessoa é inimigo. E para mim, como eu estou chamando a atenção aqui, não esqueça de onde você saiu. Esse era o posicionamento seu com Deus antes de a gente achar qualquer coisa. Mas se a gente achar que tá tudo bem, foram só alguns meses aí que eu passei longe de Deus, mas tudo não. Nós somos, quando a gente não está por Deus, nós somos inimigos. E é isso que ele diz. Olha, vocês eram assim, estranhos e inimigos. Mas aí, seguindo adiante no texto, ele diz, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento. No entendimento. Você já deve lembrar que quando ele fala no entendimento, aqui vem mais uma palavra ligada à mente. Lembra que os colossenses, né, a heresia colossense, ela tinha muito a ver com essa ideia do conhecimento, do gnosticismo, pelo menos o que mais se aproximava do gnosticismo e tal. Então, quando ele diz no entendimento, ele está chamando a atenção exatamente, mais uma vez, para essa questão da mente no entendimento. E aí, a gente tem... ele diz que nós éramos estranhos e inimigos na mente. E aí, se você parar e pensar um pouco, quando ele fala na mente, a gente não pode desprezar o fato de que há uma batalha de pensamento com relação à nossa vida cristã. É uma batalha de pensamento. Como assim uma batalha de pensamento? É uma batalha de ideias também. Por isso que Romanos 1 fala Romanos 12, 1, né, fala de renovar a nossa mente. Porque de fato, nós lutamos uma guerra também que é travada na nossa mente. Vocês eram inimigos aí no entendimento. Mas não é só do entendimento, né? Não é só ligada ao entendimento, mas também ela
ela é ligada a essa obra que diz respeito às obras malignas, né? Como a gente tem aqui no entendimento. Eu falei aqui, né, com relação ao entendimento ligado a uma guerra que ocorre na mente, no pensamento. Mas além disso, esse pensamento pelas vossas obras malignas. Pelas vossas obras malignas. O que é isso? Pelas vossas obras malignas. O que isso faz a gente perceber? Que essa guerra de pensamento, essa guerra de cosmovisão, essa guerra ligada à nossa filosofia, à nossa forma de pensar, não se engane. Não se engane que essa forma de pensar, ela acaba afetando diretamente as nossas obras, ou seja, aquilo que a gente faz. Então, quando você vir alguém falando sobre filosofia, mas é só uma forma de pensar, é só uma filosofia, é só um pensamento, não faz mal a ninguém. Faz. Os pensamentos falsos, né, contrários à vontade de Deus, eles de fato afetam a nossa ética, certo? Então é exatamente isso. Nosso pensamento afeta o nosso comportamento. E essa era a nossa posição diante de Deus. Nossas obras malignas, vocês eram inimigos no entendimento, e nesse entendimento pelas vossas obras malignas. De uma certa forma, Paulo está dizendo que aquilo que aquelas pessoas faziam mostrava um entendimento falso, um entendimento contrário àquilo que Deus colocou para eles. Não sei se você está conseguindo me acompanhar aqui, mas é isso. Olha, eu estou vendo as obras de vocês, e essas obras de vocês, essa ética, esse comportamento, isso aí está mostrando uma falsa compreensão daquilo que vocês deveriam compreender, que é exatamente o Evangelho. Então, nós temos aqui o versículo 22 agora, quando ele começa aqui falando que agora é como se ele dissesse: vós outros, que outrora eres trevas, a palavra outrora, né, como eu chamei a atenção aqui, outrora, vós outros que outrora, e agora ele diz agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Primeiro, claro, vamos chamar a atenção aqui para o agora. Beleza? Agora. Outrora eres estranhos, agora, porém, vos reconciliou. Lembre-se de onde você saiu, ou não esqueça de onde você saiu, e lembre-se de onde você chegou. Você agora, essa é a sua posição. Nós precisamos salientar, nós precisamos chamar a atenção, e não só isso, nós precisamos também acordar as pessoas para a posição que Deus conquistou para elas em Cristo. Agora. Essa é a sua e a minha posição se nós confiamos em Cristo para a nossa salvação. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte. Eu acho lindo esse texto. Colossenses é maravilhoso, né? Mas quando ele diz, quando ele fala de reconciliou, ele está falando aí do ministério mais uma vez, da reconciliação. Só que antes, Paulo tinha falado de uma reconciliação cósmica. E agora ele está falando de uma reconciliação
do nosso relacionamento com Deus, da nossa reconciliação, do nosso posicionamento com Deus. Se nós entendemos que anteriormente nós éramos alienados e inimigos, que nós não éramos simplesmente separados de Deus, que já seria ruim o suficiente, mas que nós lutamos contra Deus com as nossas obras malignas, a partir do nosso pensamento. Agora ele está falando, foi esse lugar para onde vocês foram. Vocês foram para um novo lugar, vocês foram reconciliados. Agora Cristo, ele comprou para você um lugar diante de Deus. Um lugar que você antes não tinha acesso. Vocês foram reconciliados no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Todas essas palavras aí, quando ele diz no corpo da sua carne, mediante a sua morte, ele está dizendo a reconciliação teve um alto preço. A reconciliação teve um altíssimo preço. A morte de Cristo. Ou seja, o nosso lugar à mesa foi comprado com Cristo, por Cristo, pela sua carne, pelo corpo da sua carne mediante a sua morte. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Ultimamente, não sei se só ultimamente, mas é o que eu tenho visto ultimamente, não sei se isso já tinha antes, provavelmente tinha. Existem algumas pessoas que cobram muito caro para que elas estejam num certo ciclo lá de relacionamento, chamam-se, acho que os masterminds, né? Que você paga, sei lá, 100 mil reais para estar numa roda lá de conversa e poder ter aquele relacionamento com aquelas pessoas, geralmente pessoas muito importantes, com alta performance lá nos seus trabalhos, naquilo que fazem e tal. E lá estão elas nessa posição, e o preço pago para estar lá, como falei, às vezes é 100 mil, 200 mil reais, já ouvi falar sobre isso. Ou seja, você paga um preço alto para estar à mesa com pessoas que têm um alto escalão lá de performance, de ganho financeiro e tal e tal. Aqui, de uma certa forma, nós pagamos para estar. E no final das contas, na sociedade é assim que funciona. Às vezes não paga, não é assim, estou aqui pagando para sentar na sua mesa. Claro que nem sempre é assim, mas às vezes você precisa comprar um certo tipo de carro, andar com um certo tipo de roupa. Você sabe do que eu estou falando. Para que você finalmente, tenha uma certa aceitabilidade de um certo grupo de pessoas, para que finalmente você fique à vontade em estar ali com eles e eles se sintam à vontade de estar com você. De uma certa forma, nos padrões sociais, foi pago um preço para que você estivesse ali com aquelas amizades, digamos assim. Sabe o que é lindo com relação ao Evangelho? É que nós estamos agora à mesa, nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e esse lugar, ele foi comprado. Nós temos agora um lugar à mesa. Não porque nós pagamos 100, 200 mil reais, sei lá quanto. Nós não pagamos isso. O preço que foi pago para nós estarmos à mesa dessa reunião foi muito mais alto. O corpo da carne do Senhor Jesus Cristo foi através da sua morte. Não é à toa que ele utiliza essas expressões exatamente para mostrar que Jesus Cristo pagou esse altíssimo preço, e isso através da sua carne. Por que ele está falando de carne? Porque tinha um certo entendimento de algumas pessoas naquela época, especialmente dessa corrente aí do gnosticismo que foi se desenvolvendo, de que o que importava era a mente, o espírito, a carne era uma coisa menor, menos importante. E Paulo chama a atenção, olha, foi na sua carne, foi mediante a sua
morte, aconteceu algo seríssimo para que isso acontecesse, e o preço foi altíssimo e foi pago com o corpo de alguém. Ultimamente eu tenho lido um livro chamado Arriscando a Própria Pele. O autor dizia, olha, você precisa, você não pode confiar em alguém que não arrisque sua própria pele. Como é que você vai confiar em alguém que não se compromete com aquilo que ela está, de repente, propondo para você? Skin in the Game, o nome do livro, né? Arriscando a própria pele. E aqui a gente vê Jesus Cristo arriscando a própria pele, entregando a sua própria carne. Aqui está o meu comprometimento. Esse é o comprometimento de Cristo conosco. Qual foi o comprometimento de Cristo conosco? Foi a sua carne. Ele derramou sangue por nós. Ele morreu por nós. Então não foi uma coisa pequena, não foi uma coisa assim barata, não foi uma coisa simples. Foi a morte de alguém. Cristo morreu para que nós tivéssemos esse lugar à mesa. Cristo morreu para que nós tivéssemos esse posicionamento agora diante de Deus. Um posicionamento de agora reconciliados no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Ou seja, Cristo arriscou, entregou a sua própria pele por esse empreendimento, digamos assim, né? por essa posição de nos ter salvo diante da nossa condição anterior, que era essa de estranhos, inimigos. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua, mas vai pensando aqui nessas questões, certamente já vão lhe ajudar. Um grande abraço, Deus lhe abençoe, valeu!